Quando a gente pensa na ausência de Estado, talvez venha na sua cabeça esse tipo de cena aqui. Mas será que uma sociedade que decide não possuir Estado decairia até esse mesmo ponto? Essa é a pergunta que tem sido feita há séculos. A ideia de uma sociedade sem um governo centralizado é extremamente intrigante e até controversa. Algumas pessoas acreditam que uma sociedade sem Estado é a chave para a liberdade individual e coletiva, enquanto outras temem que isso leve ao completo caos. Mas então, como é que seria viver numa sociedade sem Estado? Será que as pessoas seriam capazes de se autogerir, de tomar decisões importantes e resolver conflitos sem intervenção de uma autoridade superior absoluta e inquestionável? Será que a ausência do Estado levaria a uma violência desenfreada ou ao apocalipse? Hoje eu quero explorar com você esse mundo intrigante e descobrir se o anarquismo, a ausência de um Estado, pode ser a chave para um futuro melhor ou se é apenas uma utopia distante. Apesar da ausência de Estado, o anarquismo ser muitas vezes associado a ideias extremistas, a verdade é que existem muitas teorias anarquistas diferentes, cada uma com a sua própria visão de... Esse é um ponto, tá? Vamos lá, né? Porque a anarquia é uma sociedade sem Estado. Isso aí é uma afirmação muito abrangente, porque, primeiro ponto, né? Como eliminar o Estado? Isso depende do entendimento que a gente tem da funcionalidade do Estado, da razão de ser do Estado. Né? O Estado é real, ele existe, ele tem uma funcionalidade histórica. Né? E eu, por exemplo, entendo o Estado como um instrumento de dominação de classe. Correto? Sendo assim, eu também defendo uma anarquia. O comunismo é uma anarquia, é uma sociedade sem Estado. A questão é como abolir esse Estado. Né? Se o Estado é um instrumento de dominação de classe, a gente pode entender que toda sociedade de classes necessariamente tem Estado. Porque uma sociedade de classes necessariamente possui instrumentos de dominação de classe. Um instrumento coercitivo de dominação de classe. E essa é a função do Estado, organizar os aparatos de dominação de classe da classe dominante. Portanto, na visão de um comunista, a superação da sociedade de Estado só é possível com a superação da sociedade de classes, ou seja, se eliminando a necessidade de existência de instrumentos de dominação de classe que, por excelência, constituem o Estado. Portanto, uma sociedade sem Estado só é possível, na concepção comunista, não havendo propriedade privada dos meios de produção, que é aquilo que estabelece a existência de uma sociedade de classes. Portanto, tem que acabar com a luta de classes, tem que acabar com a propriedade privada, para assim podermos pensar na construção de uma sociedade sem Estado, onde o Estado se transforme em algo obsoleto. Para nós, essa é a linha. A linha é transformar o Estado em algo obsoleto para que ele define, como bem nos explicou Lenin. Mas vamos lá, vamos ver para onde que ele vai. Se ele vai definir as coisas nesses termos, se ele vai identificar a função do Estado, se ele vai identificar a natureza da sociedade de classes. Vamos ouvir o que ele vai dizer. Como a sociedade sem um Estado poderia funcionar. Algumas teorias propõem uma sociedade baseada em liberdade individual e empresas privadas. Esses são, por exemplo, os libertários. Enquanto outras ideologias anarquistas defendem a ideia de uma sociedade baseada em colaborativismo e autogestão, de forma que todos espontaneamente queiram entregar aquilo que eles produzem para o bem comum. Isso seria o comunismo. O conceito de Estado, em termos simples, nos diz que o Estado é uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Estranho ali, né? Estranho ali a definição dele de comunismo, né? Para dizer o mínimo, Bem en passant, para não dar foco, para ele seguir adiante, para a gente não ver os problemas do que ele construiu ali. Então agora ele vai definindo Estado. Conceito, entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Bom, isso é basicamente o conceito dado para as crianças no ensino fundamental na aula de geografia. Né? O que é Estado? Estado é um ente formado por um território, um povo e um governo. Só que isso, gente, isso é a superfície. Isso são as determinações mais superficiais. Isso é a aparência do Estado. E a aparência, embora contenha a essência não está evidente na aparência. A gente precisa desvelar a essência daquilo que está presente na aparência. Portanto, esse poder soberano para governar, que está dito ali no conceito que ele está trabalhando, já esconde o quê? O processo de dominação
inerente às sociedades de Estado. O Estado existe para garantir a dominação. O governar um povo é dominar um povo, é submeter um povo à força do Estado. O Estado é um elemento coercitivo, um elemento de execução de força na sociedade. Ele é responsável por estabelecer as leis e regulamentações que governam as atividades dentro desse território. Ele tem o poder de fazer cumprir essas leis por meio de instituições como a polícia e como as forças armadas. E aqui... Interessante, né? Porque assim, o Estado determina isso, mas a gente tem que entender o seguinte, o Estado, ele é administrado por pessoas que estão em determinada classe social. Portanto, as definições do Estado são tomadas a partir de um interesse da classe social que domina o Estado. Isso que está implícito na fala dele, mas que é muito importante. Porque senão parece que o Estado é uma entidade fantasmagórica que tem vontade própria. Não, ele não tem. Ele é constituído por pessoas que controlam essa institucionalidade e têm interesses. A função primordial do Estado é a defesa da propriedade privada. Por isso a polícia que ele está citando agora. Por isso o sistema judiciário que ele também está citando. Por que a polícia ela precisa ser um órgão de Estado e tem que ser uma força monopolista? Porque não pode haver disputa por execução desta função. A função coercitiva de usar a força do Estado. Ou seja, a gente tem diferentes forças em diferentes estados, não dentro do mesmo estado. E esse é um dos graves problemas, apenas um dos muitos graves problemas do anarcapitalismo, que não consegue solucionar este impasse da necessidade de nós termos um regime cartorial monopolista, de controle do Estado, e uma polícia também monopolista de Estado, para garantir a propriedade privada, a propriedade dos proprietários. Essa é a função primordial do Estado. Quando a gente volta lá para o passado, para a gênese do Estado, é exatamente isso que nós encontramos. A organização de uma classe a fim de manter sua propriedade a partir da violência. O Estado é o aparato da classe dominante para a aplicação da violência cotidiana. Essa é a função do Estado.